Gostaríamos de te convidar para se conectar conosco através do nosso aplicativo. Se você chama a Igreja Casa Restaurada de lar e gostaria de semear no nosso ministério, considere doações, ofertas e dízimos através do app, transferência bancária ou em nossos cultos presenciais. Agradecemos a sua participação e aproveite o culto ao vivo. Boa noite, queridos, a paz do Senhor. Bem-vindo a mais um culto da Igreja Casa Restaurada. E você que está aí nos assistindo, aproveita para compartilhar este link com seus familiares, amigos, para que eles possam, juntamente com você, ser abençoados através desta palavra em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Fecha os teus olhos, abaixa a sua cabeça. Senhor querido e amado, nós bendizemos o teu nome neste lugar e declaramos que a ti é toda honra, glória e louvores. Queremos colocar diante de ti as nossas vidas, declarando que somos totalmente dependentes de ti. Que a minha vida seja um canal limpo e aberto para fluir a tua palavra. Dá-nos, ó Deus, entendimento, dá-nos clareza, dá-nos discernimento e revelação da tua palavra. Desde já, toda a tentativa do inimigo contra as nossas vidas, nós ordenamos que cesse agora, no nome de Jesus. Amém. Aleluia. E eu, estudando um pouco a palavra de Deus, eu me deparei com alguns exemplos e eu queria hoje fazer um pequeno estudo com você a respeito de sermos enraizados, termos raízes, sermos comparados como árvores, como diz a palavra de Deus. E eu queria fazer aqui uma comparação entre dois tipos de árvores. Uma delas é o bonsai e a outra é uma sequoia. Mas eu quero primeiro estar falando sobre a palavra de Deus para depois fazer esta analogia. E eu queria que você abrisse a sua palavra, a palavra do Senhor em Colossenses, no capítulo 2, no verso 6 até o 8. Acompanhe comigo o que diz a palavra do Senhor. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, estando enraizados e edificados nele, e confirmados na fé, como foi ensinado a vocês, crescendo em ação de graças. Tenham cuidado para que ninguém venha a enredá-los com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Eu acredito que algum dia você já ouviu sobre este texto. E eu queria começar a falar e a deixar bem claro uma frase que diz assim: a raiz, preste atenção, a raiz é tão importante quanto o fruto. Nós que somos cristãos, nós muito ouvimos falar sobre frutificar, não é verdade? Mas será que nós estamos prestando atenção nas raízes, o quão profundas elas estão? Porque eu só posso frutificar se eu tiver enraizado. Você já viu alguma árvore que não está plantada dar frutos? Então, a primeira coisa que eu quero nessa noite trazer para o nosso conhecimento é que a raiz que não está fincada, a árvore que não está plantada, não está alicerçada ali num solo fértil, ela não tem como frutificar. Amém? E no livro de Colossenses que nós acabamos de ler, eu posso afirmar para você que eu posso estar enraizado em Cristo Jesus. É um ambiente espiritual, uma linguagem espiritual. Eu posso dizer, eu estou enraizado em Jesus. E no ambiente físico, no que vivemos, no nosso dia a dia, aonde eu preciso estar enraizado?
Além de estar enraizado em Cristo, eu preciso estar enraizado em alguma igreja, porque a igreja é o corpo de Cristo. A igreja é a noiva que Jesus vem buscar. Então eu não posso entender como um cristão é um desigrejado. Você concorda comigo? Então, a partir do momento que eu faço essa pergunta, aonde eu preciso estar enraizado? Toda vez que a gente recebe pessoas na nossa igreja, que não são aqueles que se convertem, mas aqueles que vêm ou de algum outro ministério, ou estavam sem ministério, a gente chama de desviados, né? A gente sempre pergunta para esta pessoa: você quer fazer parte deste corpo? Você quer fazer parte desta igreja? Então você precisa criar raízes. É impossível você, cristão, ser uma árvore ambulante. Porque árvore ambulantes não tem raiz, não tem como puxar, né, os nutrientes do solo, não tem como se alimentar para dar frutos. Então, a primeira questão que eu quero colocar na sua vida hoje: você está enraizado em algum ministério, em alguma igreja, porque você precisa para que você possa frutificar. Lembra da frase? A raiz é tão importante quanto o fruto. Mas nesse texto de Colossenses, fala a respeito de árvore, não é verdade? E fala também a respeito de estar enraizados, edificados nele. Então, a parte do verso 7 diz assim: estando enraizados e edificados nele. Nele quem? Jesus. Você precisa estar edificando a sua vida em Cristo. Confirmados na fé. Que fé? A fé que professamos, a fé que Ele verdadeiramente é o Filho de Deus, que veio a este mundo em carne, homem Ele se fez, padeceu aqui, morreu, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou. Aleluia! Você pode dar um glória a Deus? Essa é a nossa profissão de fé, o quanto eu professo a minha fé. Como foi ensinado, diz aqui o texto, a vocês crescendo em ação de graças. Eu não posso entender que a vida cristã não seja uma vida de gratidão. Nós acabamos de passar pelo Thanksgiving, ou Dia de Ação de Graças, aonde muitos se reúnem ou até em oração no seu dia a dia, professam um tempo de gratidão a Jesus, gratidão a Deus pela vida. Se você não teve essa oportunidade, não perca tempo. Nós estamos há 4 semanas do final do ano. Antes que chegue o final do ano, faça um tempo de gratidão a Deus, um tempo de voltar os teus olhos para o Senhor e agradecer pela tua vida, agradecer pelos livramentos, agradecer pela saúde, pela paz, pelo momento em família. Ah, pastora, mas você não sabe os problemas que eu estou passando. Mas, queridos, aqui mesmo diz que nós temos que ser confirmados na fé. Fé é o que eu não estou vendo, mas que eu estou crendo. Fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. O que você espera? Comece a professar em fé. Comece a confirmar em fé o seu casamento, os seus filhos no altar do Senhor, a sua vida cristã. Tire um tempo para ter dias e palavras de gratidão ao Senhor, em nome de Jesus. Mas diz mais, além dessa raiz que eu estou te falando, nesse solo que vai te edificar, diz que eu preciso ter cuidado para que ninguém venha a me enredar. A palavra enredar
vem da palavra rede, colocar uma rede, colocar um emaranhado. Você já viu gato brincando com novelo de lã? Ele não tem noção de que se ele na brincadeira ele pode se emaranhar ou enredar. Assim é o que diz a palavra de Deus, que a gente tem que ter cuidado para não se enredar. No quê? Diz aqui, nas filosofias. Sabe o que é filosofia? É sabedoria humana. O apóstolo Paulo diz, numa das suas cartas, diz que ele não veio com palavras de sabedoria humana, mas veio ali com poder de Deus. Muitas vezes queremos falar, queremos agir, queremos nos explicar com filosofias humanas, mas a palavra de Deus é demonstração de poder. Eu declaro sobre a tua vida que esse ano será um ano que vai iniciar com o poder de Deus. Nada de filosofia humana. Por quê? Porque nós estaremos enraizados em Jesus, em nome de Jesus. Diz mais, não serem enredados em vãs sutilezas. Sabe o que é uma vã sutileza? Vã sutileza é quando eu começo a questionar e até afirmar: o que é que tem? O que é que tem eu beber um pouquinho? É somente social. O que é que tem eu andar com pessoas que não professam a mesma fé que eu? O que é que tem eu casar com uma pessoa que não é cristã? A partir do momento que eu vou nessas vãs sutilezas, eu estou indo contra o que a palavra de Deus diz. Na verdade, a Bíblia nos fala que um pouco de fermento leveda toda a massa. Essa comparação é muito simples. Se você já fez um bolo e você não pôs o fermento, ele não cresceu, ele ficou baixinho. Mas se entendermos que o fermento vai inflar, vai multiplicar, vai encher, quando eu tenho um pouquinho de pecado, um pouquinho do... O que é que tem? Um pouquinho de vãs sutilezas, aquilo ali se torna, enche, transborda a minha vida em pecado, em distanciamento de Deus. Mas também diz que eu não posso me enredar da tradição de homens. Tradição de homens, eu posso falar aqui sobre achismos. Será que você já passou por situações que você fala assim, o que a palavra de Deus diz sobre isso? Eu vou buscar na Bíblia e ver o que a palavra de Deus me orienta. Ou será que eu fico pensando assim, eu acho que eu posso fazer isso, eu acho que eu vou por aqui, eu acho. A partir do momento que eu vou nesse achismo, eu estou fadado a me enredar e não estar enraizado. Mas diz mais o texto sobre rudimentos do mundo. Rudimentos são primórdios. E quando eu fui buscar esta palavra na Bíblia, qual o texto que fala sobre rudimentos? Eu achei o texto a respeito de uma comparação entre um filho maduro e o filho imaturo. Um filho que, como pequeno, ele nada difere do servo, ele ainda é escravo, ele ainda está nos rudimentos do mundo. Ou seja, eu tenho que prestar atenção, porque se eu não tiver enraizado, eu vou estar enredado em rudimentos do mundo, em servidão. De nada vou diferenciar do escravo, não vou ter posicionamento e muito menos adquirir o que Deus tem para mim como promessa e herança.
A palavra de Deus é tão rica e ela pode ser tão viva e eficaz nas nossas vidas se eu permitir que o Espírito Santo venha fazendo separação do que pode, do que não pode, do que é certo, do que é errado, do que é lícito, do que não é. Você pode compreender que a raiz é tão importante quanto o fruto? Se eu estiver enraizado, eu não vou estar enredado no pecado, nos achismos, nos primórdios, nos rudimentos, na servidão, na sabedoria humana. E o texto finaliza dizendo: e não segundo Cristo. Ele quis resumir tudo isso dizendo o seguinte: se vocês não tiverem enraizados, vocês vão estar enredados no que não é de Jesus. Que essa noite você possa entender se você está enraizado em Cristo ou se você está enredado no pecado, enredado em tudo isso e não segundo o que Cristo tem dito a nós. Amém? E um dos textos que muito me alegra e faz pensar como uma verdadeira filha de Deus é o Salmo 1. Eu queria ler com você. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada. Repete comigo, árvore plantada. Lembra que eu falei? Não existe árvore boiando, não existe árvore aí perambulando. É árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cujas folhagens não murcha. E tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Preste atenção, esse primeiro versículo diz sobre uma decadência, o processo de decadência cristã. É muito importante você entender isso. A primeira parte do versículo diz que bem-aventurado, mais do que feliz, mais do que alegre é aquele homem que não anda no conselho dos ímpios. Então, quando eu digo que o processo de decadência é um processo, primeiro você começa andando, depois você começa se detendo no caminho dos pecadores, depois você se assenta na roda dos escarnecedores. A Bíblia é muito sábia e ela não diz assim: olha, você que está sentado na roda dos escarnecedores, pronto, você já caiu da fé. Não. Diz que primeiro eu começo a andar no conselho. Lembra que eu falei das vãs sutilezas? Lembra que eu falei dos primórdios, dos rudimentos, dos achismos? Eu começo a andar no conselho dos ímpios. Depois eu me paro, eu fico prestando atenção no caminho dos pecadores. Depois eu me assento na roda dos escarnecedores. Esse processo de decadência é um alerta para mim e para você. Eu costumo ouvir muitas pessoas que vêm e me perguntam: pastora, por que fulano não está vindo mais na igreja? Por que fulano parece que não está mais nem indo a uma igreja ou outra qualquer? Por que isso está acontecendo? Na verdade, eu ouço muito isso e também ouço uma outra frase, que as pessoas que não estão vindo ou que estão nas suas casas, não sei o porquê, receio do problema que estamos passando com a pandemia ou excesso de trabalho, não sei. Mas eu quero te dizer o seguinte, a frase que eles falam é: eu tô bem, eu não me afastei de Deus, eu só não tô indo na igreja. Eu quero te dizer que essa frase, ela não é verdadeira. Porque se na Bíblia diz que o processo de decadência de um homem
é andar, se deter e se assentar, eu posso entender que há um processo acontecendo. E quando a pessoa não vem à igreja, é o processo final. E não só isso, não é só o processo final, é porque antes a intimidade com Deus, relacionamento com Deus, busca diária com Deus, o secreto, o lugar aonde eu vou me encontrar, eu e Deus, na minha casa, onde quer que esteja, não está acontecendo. Porque se estiver acontecendo, o reflexo é eu estar congregando com os meus irmãos. Amém? Queridos, que esta palavra seja um divisor de águas na sua vida, para que você entenda que você faz parte de um corpo, onde Jesus Cristo é o cabeça, onde nós, unidos, juntos, ligados, vamos poder fazer com que este corpo se desenvolva, essa engrenagem aconteça. Amém? No verso 2 diz que medita o prazer dessa pessoa, desse bem-aventurado, é meditar na palavra de Deus de dia e de noite. Queridos, isso me mostra que é intenso e contínuo. E é prazeroso, porque diz que há uma alegria, há um prazer de meditar nesta lei. Fala sobre intimidade, fala sobre busca, fala sobre relacionamento. Eu não posso entender que pessoas que falam que estão bem com Deus não estão congregando juntamente com os irmãos. Como eu falei de planta, como eu falei de árvore, eu quero te dizer que a árvore tem um sistema radicular. E isso nos ensina o seguinte, que o sistema radicular é a mesma extensão da copa da árvore, é a mesma extensão que está por baixo do solo. Então, o que eu vejo é uma árvore frondosa, o que eu vejo é uma árvore frutífera. Da mesma forma, o solo, o secreto, a intimidade, a busca, o relacionamento com Deus, o que está no solo, é da mesma forma frondoso, é da mesma forma frutífero. Você consegue perceber isso? A raiz é tão importante quanto o fruto. Só que a raiz é no secreto, a raiz é no oculto. Leitura diária da palavra de Deus, tempo a sós com Deus, oração, jejum, tempo para ouvir a voz do Senhor. Só que a raiz tem que estar num solo, não é verdade? E esse solo é um solo de intimidade, relacionamento, confiança, obediência. Quero ler com você mais um texto que está em Jeremias, no capítulo 17, no verso 7 e verso 8. Diz assim: Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Porque ele é como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor. Mas a sua folha fica verde, e no ano da sequidão não se perturba, não deixa de dar fruto. Olha aqui o que esse texto diz. Fala sobre árvore mais uma vez, mas aqui eu quero me atentar que essa árvore está também junto a ribeiros de águas, alimento. Você precisa estar sendo alimentado com a palavra de Deus. A água purifica, a água liberta, a água transforma, a água é Jesus. E não só isso, diz que ele não receia o calor e no ano da sequidão ele não se perturba. Você tem estado receoso por alguma coisa? Você tem se perturbado por alguma situação? Eu quero te dizer que o teu solo precisa estar confiante.
cheio de Jesus, cheio da vitamina, dos nutrientes que a palavra de Deus nos ensina. Porque diz que se eu estiver plantado junto a ribeiro de águas, o Senhor Jesus cuidará de mim, em nome de Jesus. Eu tenho muito falado sobre relacionamento com Deus, e existe um relacionamento que é vertical, é você e Deus, e existe o relacionamento horizontal, que somos nós com os nossos irmãos. É necessário, é vital para uma vida e uma carreira cristã termos esses dois tipos de relacionamentos, vertical e horizontal. E isso simboliza a cruz de Jesus sobre nós. Eu não posso dizer que eu amo o meu irmão que está ali do meu lado. Se eu não amo ele, como que eu vou amar a Deus que eu não vejo? É importante comunhão, é importante estar junto. Intimidade, relacionamento, confiança e obediência. A palavra de Deus diz que Jesus deixou escrito: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Que voz que você tem ouvido? A voz da dúvida? A voz das vãs sutilezas? Das filosofias humanas? Dos rudimentos? Eu quero declarar que hoje é tempo de ouvirmos a voz do nosso bom pastor. Amém? No verso 4 do Salmo 1, diz que o ímpio é como uma palha. Você sabe o que é palha? Palha é uma gramínea seca, sem vida, sem água. A haste é seca e usada para alimentar animais. Mas a árvore frondosa não. A árvore frondosa é aquela que alimenta o ser humano. É aquela que dá vida, que dá sombra, que dá proteção. Que possamos pensar nessa noite sobre isso. Mas como eu comecei falando de dois tipos de árvore, eu queria finalizar explicando sobre estas árvores. Que uma delas é o bonsai e a outra é a sequoia. O bonsai é uma pequena árvore. E essa pequena árvore, ela não é uma modificação genética. Ela é uma árvore normal, só que ela é colocada num ambiente pequeno, num vaso pequeno, aonde vai ser controlado o seu crescimento, para restringir o crescimento da raiz. O adubo, ele tem que ser com menor quantidade de nitrogênio, para que essa raiz não cresça. E as regas dessa árvore, pequena árvore, devem ser moderadas. Já a sequoia é uma árvore gigante e ela se encontra, a árvore maior que existe dela se encontra no Parque Nacional da Califórnia. O seu volume é 1.487 metros cúbicos. A idade dessa árvore está entre 2.300 anos até 2.700 anos. Sua altura é de 83,8 metros. Sua circunferência é mais de 31 metros. Suas sementes, elas demoram até 21 anos para crescer nos ramos e serem germinadas. O solo precisa ser um solo úmido, com bastante minerais, para que ela possa crescer frondosa, e ela necessita de muito sol. Você viu aí as imagens das dois tipos de árvores que falamos, uma pequenininha e uma enorme. E eu já te falei aqui as diferenças. Mas agora eu quero que você pense a respeito da semelhança dessas árvores. Um dia, tanto o bonsai
quanto a sequoia foram sementes. Sementes plantadas. A diferença é que uma foi plantada num solo restrito e a outra na natureza. Uma foi adubada, a outra não. Mas as duas foram sementes. A palavra do Senhor diz que nós fomos enxertados na videira verdadeira, que é Jesus Cristo. Somos como árvores. Será que estamos crescendo como sequoia ou como bonsai? Ou será que não estamos crescendo? Essa é a pergunta que eu tenho para você na noite de hoje. Para que hoje nós possamos nos analisar e mudar o que precisa ser mudado. Que o nosso solo seja um solo fértil. Que possamos mudar a nossa mentalidade. Que possamos ser ensináveis. Que possamos seguir o que a Bíblia nos ensina. Amém? Queria orar com você na noite de hoje. Você pode fechar os teus olhos? E a pergunta que eu fiz, se você se encontra como um bonsai, eu quero te dizer que o Senhor te vê lá na frente como uma sequoia. Basta que você se posicione, pedindo perdão a Deus se há algo em você que precisa mudar. Como eu disse no Salmo 1 e em Colossenses, medita nesses textos, peça direção ao Espírito Santo para que ele possa começar a te ensinar como crescer em nome de Jesus. Pai querido, nós louvamos o teu nome. Declaramos, Senhor Jesus, que a tua palavra é rica, a tua palavra é maravilhosa, ela nos ensina todos os dias. Ó Deus, em nome de Jesus, te pedimos perdão por muitas vezes negligenciarmos a tua palavra. Queremos aprender mais de ti, queremos ficar semelhantes ao Senhor. Nos perdoa, Senhor, se estamos sendo enredados por algum sentimento, algum posicionamento que é contrário à tua palavra. Queremos crescer como uma sequoia, frondosos, que as nossas raízes sejam tão grandes quanto a nossa copa, para que possamos frutificar frutos bons, em nome de Jesus. Já declaramos, Senhor Jesus, que cada um que ouviu esta palavra, teu Espírito Santo tenha liberdade a ministrar, curando tudo que precisa ser curado, transformando as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Que você possa crescer em graça e conhecimento diante de Deus. E eu te abençoo no nome de Jesus. Participe conosco do Louvor Financeiro. Para depósitos bancários, acesse a conta corrente disponível em sua tela ou o QR Code. Para transferências Pix, acesse oferta@casarestaurada.org. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. 2 Coríntios 9:7. Agradecemos sua participação e que Deus te abençoe. Ficamos felizes com a sua participação. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se no nosso canal para não perder nenhum conteúdo e que Deus te abençoe. Nos vemos na próxima.